E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, novamente aqui, agradecendo a Jesus essa nova oportunidade de podermos continuar com o nosso estudo, os nossos comentários sobre a vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós estamos no final do capítulo 27, depois de um tempo, né, raciocinando, não sei quantos programas, mas como repetindo, né, que a gente sempre fala, nós apenas não nos preocupamos em ler, mas em comentar, que é o estudo real, né, se estuda assim. Cada frase, cada parágrafo, cada frase é um ensinamento para nós. Não foi escrito por acaso. É para nós raciocinarmos. E no último programa, nós continuamos comentando sobre o início, né? O André Luiz está visitando assim, o lugar onde ele vai efetivamente começar a trabalhar. E o Tobias, que é o enfermeiro que o está acompanhando, ele relata aí alguns desencarnados, intitulados aqui, como ele mesmo disse, de semi-mortos. Ele explica o porquê da situação de semi-mortos, dessa situação em que eles se encontram, e explicando a André Luiz que isso se deve à imobilidade deles em não praticar ou tentar fazer o uso daquilo que eles tinham conhecimento da palavra do Evangelho, e acreditavam na questão do nada, do sono após a morte, né? E muitas vezes aquilo que a gente vê em muitas lápides no cemitério, descansa em paz. Muitas vezes não está descansando e muito menos em paz. Esse raciocínio que nós cultivamos durante tantos e tantos séculos. E ele continua explicando a André Luiz os pensamentos sinistros que esses espíritos cultivam. E o André Luiz vê o Tobias aplicar passes de fortalecimento nesses espíritos, e a partir desse passe de fortalecimento, o André Luiz presencia que alguns espíritos começam a expelir pela boca a substância escura, um vômito escuro e viscoso, e com emanações cadavéricas, né? E aí o Tobias explica a ele que são fluidos venenosos, que segregam, que são segregados. Nós fizemos uma analogia, uma comparação, quando nós muitas vezes ingerimos alguma coisa, às vezes involuntariamente, né, como alguma coisa que nos fez mal, o nosso organismo, que é uma máquina excelente, né, incomparável, ele reage contra isso, ou causando um dano, ele reage e aquilo muitas vezes causa um vômito, expelindo pelo esôfago, pelo aparelho digestivo, aquilo que nós ingerimos de contaminado. Só que o desencarnado não tem mais o corpo físico, mas ele continua com o corpo comparável ao físico. Ele não vai mais expelir pelo esôfago a comida, mas ele vai expelir pela mente o fluido. Fizemos uma analogia, um adendo, né? Um acréscimo de conhecimento que está sobre essa questão da qualidade do fluido, que está no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 14, item 16. Qualidade dos fluidos, em que Allan Kardec explica da questão da qualidade que é dada ao fluido pelos maus pensamentos, que é exatamente isso que está acontecendo aqui. Os maus pensamentos que foram cultivados por esses que o Tobias está mostrando a André Luiz. Então, a partir daí, nós vamos continuar a leitura no parágrafo... Tereza, qual é o ponto? 42. 42. E aí, junto deles, está Narcisa. E aí, continuamos no parágrafo 42. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa da limpeza, de limpeza mais de balde,
grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Então era uma coisa contínua, não aconteceu só com o outro. Grande número deles, imagina. Eles começaram a tomar o passe e começaram a botar para fora. Quem já trabalhou numa enfermaria do hospital, já viu, já presenciou, né, um doente perto do outro. E claro que o hospital lá, no nosso lar, as enfermarias são muito bem cuidadas, asseio, cuidado, disciplina, ordem, tudo arrumado. Mas imagina a situação de vários vômitos ao mesmo tempo. Aí é o que ele fala aqui, a Narcisa tentava limpar, mas de balde, coitada, ela não conseguia nem limpar tudo. Grande é a perturbação. Por que ele está dizendo isso aqui? Que ele está demonstrando esse setor aqui, isso aqui não é do nosso lar todo, todos os doentes estão aqui concentrados, não, isso aqui é um setor de uma enfermaria. Uma enfermaria. Imagina o resto. Então, por quê? Dizendo que com isso, gente, o que está aqui nas entrelinhas? O grande número de doentes que desencarnam o tempo todo nessa situação de rebeldia, que somos quase todos nós. Não é? E está demonstrando aqui que pode acontecer conosco, é a realidade. Por isso, novamente, aquilo que nós falamos no programa anterior. É o vigiar e orar que Jesus nos pede. E ele continua a explicar. Grande número deles deixava escapar a mesma substância fétida, negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. Aí começa efetivamente o trabalho do André Luiz. Hoje, a gravação, nós estamos no dia 3 de maio. Antes de ontem foi o Dia do Trabalhador. Eu até pensei nisso, que a gente ia gravar o programa aqui. Mas ele não vai ao ar no dia 1º de maio. Ele não vai ao ar. O de hoje vai ao ar no dia 26, vamos ver se confere aí, 26 de julho de 2023. Mas aí nós estamos gravando perto do Dia do Trabalhador. Sim. E o André Luiz aqui foi, efetivamente, ele se agarra aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. Isso é muito interessante, a gente sublinhou isso aqui, botei uma estrelinha e tudo, porque nós estamos falando, como nós já relatamos em programas anteriores, foi relatado por muita gente, e que o André Luiz, que acreditamos nós, que é o Carlos Chagas, né? Mas um grande, mesmo que ele não fosse um médico na década de 30, gente, era um médico, era diferente de hoje, assim, não querendo dizer que o de hoje é melhor ou pior, não é isso, mas era o doutor, né? Então ele era o doutor André Luiz. E depois de uma conformação na situação que ele está vivendo, ele se conforma, ele não se rebela, depois de um diálogo com Narcisa, com o Lísias, com o Clarencio e com o Tobias, ele ouve os conselhos, aceita. Ele está com saudade da família, da esposa e dos filhos. Ele não está indiferente a isso, ele está. Mas ele faz o quê? O doutor faz o quê? Ele pega os panos de chão, a vassoura e vai para a higiene. Petrechos de higiene é o quê? É para limpar. Balde, vassoura, não sei se tem água sanitária lá, o que tem, mas é para limpar. Deve ter alguma coisa que limpa. Lógico. E lancei meu trabalho com ardor. Não é pegar aquela vassourinha delicadamente, não. Ele começou com ardor, com vontade. E aí esse movimento que ele faz é muito bonito de se ver, né? Porque, claro, como o Marco colocou, a posição dele, o status que ele tinha aqui enquanto encarnado, ele jamais admitiria ter esse comportamento de colocar, né, de ver algum enfermeiro tendo dificuldades em realizar o seu trabalho, dele ajudar. Jamais. Ele mesmo conta isso, o quanto ele era orgulhoso, o quanto ele era vaidoso. Ele jamais entraria numa enfermaria, visse um enfermeiro tendo que, afobado, tentando fazer alguma coisa sem conseguir, provavelmente ele não estenderia a mão. E agora ele já está entendendo o valor do trabalho, que o verdadeiro valor do trabalho é a qualidade, o empenho, é o servir. Ele agora está entendendo, não importa se você é o presidente da República ou se você é o faxineiro do Palácio, do Planalto. O que importa é como você
faz a sua limpeza no palácio e como o presidente preside o país. É como. Ele está entendendo isso já perfeitamente. Não é o que se faz, mas é como se faz. O sentimento que você coloca, o esforço, não é? A dedicação, o conhecimento, porque você, para realizar certas coisas, você tem que ter conhecimento também. Então, ele entendeu que é isso que importa, não é o título. É como você, e isso que sirva para nós também. Né? A gente sempre tem que tirar do que a gente estuda lições para o nosso dia a dia. Que a gente cuide para fazer o que a gente faz com sentimento, com boa vontade, porque isso é que vai importar em qualquer trabalho, Eu tive a oportunidade de trabalhar em hospital. E durante o meu trabalho no hospital, eu presenciei muitas cenas que eu estou vendo aqui o André Luiz fazer e eu estou lembrando. Né? Automaticamente a gente lembra. E eu vi, por exemplo, duas situações diferentes. Uma situação do médico chegar para o paciente para dizer para a família na hora da visita como é que estava o paciente. Então a família foi procurar o médico no setor que ele estava, o médico demorou, a visita está correndo, porque tem o tempo, né? Não era em CTI, era na enfermaria, e tinha um tempo correndo. Quando faltou pouco tempo é que o médico vem com um certo ar de empáfia, a gente sente, né? Eu estava ali fazendo outras situações burocráticas. E aí o médico veio e foi dar a notícia para a família. E ergueu a cabeça, pegou a prancheta, estou lembrando aqui. E explicou. Palavras técnicas, que muitas vezes a família não entende. Ele vai ficar assim, prognóstico é esse, é aquilo, fez isso. Era um bom médico, tecnicamente falando. Muito bom mesmo. Passou. Algum tempo depois, em outra situação também, eu vi a mesma situação com pessoas diferentes, e aí era um outro médico, e outra família, outro paciente. Quando a família chegou, o médico já veio para dar a notícia. Essa é outra situação. E eu lembro aqui que aquela cama que tem na enfermaria, que ela tem um botão que aperta, que sobe o encosto, o paciente não estava assim, meio sentado, ele estava totalmente deitado. Ele foi lá, ajeitou a enfermeira, porque eram poucas enfermeiras, uma enfermaria grande, estava ocupada, ele não chamou a enfermeira para ajeitar a cama. Ele ajeitou, ele foi, o salário dele é o mesmo do outro. Ele não ganha por produtividade, ele ganha o salário. Ele foi lá, apertou o botão, ajeitou o paciente. Tá tudo bem com o senhor? Eu não lembro se era um paciente homem, feminino ou masculino, mas bom, não importa. Mas tá tudo bem com o senhor? Falou, tá tudo bem, como é que tá? Não, tá bom, doutor, tá bom. Mesmo que não esteja dizendo que tá bom, que também não adianta, tá ali, tá sendo tratado. E aí ele pergunta, ele ajeita a cama, aperta o botãozinho, ajeita o travesseiro, lembra que ele ajeitou o travesseiro do paciente. Só aquele ato ali, a família já fica diferente. É tranquilidade, porque aquilo também... nós que somos espíritas, sabemos da presença constante dos espíritos ao nosso redor, a nuvem de testemunhas que o apóstolo Paulo cita, sabe que, e por meio do estudo do espiritismo, a gente sabe que a atração dos fluidos, a combinação dos fluidos que nós estamos falando aqui. E aí, com o comportamento do médico, ele fez aquilo de intenção boa com o paciente, porque ele não tinha nada a ganhar mais com aquilo, o salário não vai aumentar. Se eu tratar bem o paciente, eu ganho mais 10%. Não existe isso. Porque podia, mas existia, ele fazia por interesse. Mas não existia. Com certeza atrai a presença dos bons espíritos. Para quem? Principalmente para ele. Para ele, principalmente. O grande beneficiado é ele. Né? Através do benefício que ele está dando ao doente. Ele está dando, aí deu a notícia. E outra coisa, falou com o linguajar da família, porque não adianta falar termo técnico, ninguém ali, só se tiver alguém médico na família, que entenda. Mas ele falou com o linguajar, ele vai ficar, mas ele não falou, ele vai morrer, ele não vai ficar bom, isso não vai. Não é isso. Mesmo que esteja com um prognóstico ruim, ele não deu o prognóstico ruim, ele falou assim, olha, a situação, eu não lembro direito, mas é mais ou menos assim, a situação assim, está nesse pé, mas olha, pode melhorar, a medicação pode fazer um efeito, vamos torcer para isso. Ele não falou vamos orar, que aí seria também o ideal, mas não sei se ele era, de repente a gente é até ateu, não sei, pode até ser não acreditar, dizer que Deus não existe, tudo
bem, mas o comportamento dele é aquilo que o Evangelho fala. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nós comentamos no programa passado. Pode ser um religioso, mas chega lá na hora e fala aquilo, olha, o prognóstico é ruim, vai morrer mesmo, não tem jeito. Que isso? Não, ele deu esperança. Olha, a medicação é essa, está evoluindo a nossa medicação, nós vamos torcer para dar certo. Vai dar tudo bem, ele falou, vai ficar bem e tal. E vai, né, aquilo, ajeitou o lençol, o travesseiro, é diferente. Então, quando a gente vê o André Luiz aqui, instintivamente, ele já viu os exemplos, já conversou, ele está no progresso, porque o que ele queria mesmo era ser o médico de antes. Lá no início da história. Ele já entendeu. Mas agora ele já entendeu e vai continuar entendendo daqui por diante. Então, quando diz assim, foi então que me agarrei instintivamente, nós também, Tereza, nós podemos nos ater ao raciocínio que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os obreiros do Senhor. O capítulo 20 diz, os trabalhadores da última hora. No item 5, os obreiros do Senhor. Em que ele põe a mensagem, nada mais, nada menos, do que a mensagem do Espírito de verdade. Essa mensagem diz o seguinte, um trecho dela que nós vamos ler. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo centro do que tiverem esperado. De todos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhe dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que aí não houvesse dano para a obra. E mais adiante ele diz, Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpe o salário dos servidores animosos. Ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Então, essa questão de trabalhar por amor, dar valor ao trabalho, como a Ana Teresa falou, como eu fui médico, como eu fui um gari, como eu fui de qualquer profissão, de que jeito que eu fiz aquilo, né? Com interesse, com ardor, como o André Luiz falou aqui, lancei meu trabalho com ardor. É isso que o André Luiz está aprendendo, né? Ou reaprendendo. Isso. Né? Então, continuando aqui. A servidora parecia contente, nós estamos no parágrafo 43. Já no final. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, que é o dele, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. Olha o ambiente que ele já encontra, né? O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Então, e os espíritos dizem que recomeçar é muito difícil. A gente ainda, o nosso orgulho é muito grande e para a gente recomeçar do zero, o espírito tem que ter realmente uma determinação, uma fortaleza. É o caso de Paulo de Tarso, não é? Que a gente vê de todos os apóstolos que tiveram que recomeçar, porque Mateus era cobrador de impostos, Pedro era o pescador mais autoritário e nervoso que tinha lá, né, no lago de Genezaré. Então, todos eles, né, com exceção de João, tiveram que recomeçar a trabalhar os próprios sentimentos e pensamentos, que é o nosso caso também. O Espiritismo, ele chegou na nossa vida, isso é uma opinião minha, para nós que somos os mais rebeldes, que temos um conhecimento intelectual grande,
né? Não só dessa encarnação, mas de outras. Já tivemos experiências numerosas na questão da religiosidade, mas somos aqueles de sentimentos ainda muito endurecidos. Falo por mim. Então, o Espiritismo, ele vem nos ajudar. Para mim, é como se fosse a minha tábua de salvação no meio de um oceano, que é a nossa vida aqui no corpo, um oceano caudaloso. E hoje em dia, realmente, o oceano da vida, o mar da vida, ele está em tempestade. E o Espiritismo, ele vai nos ajudar, mas não é só ele. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos, é a pergunta de número 165. O conhecimento do Espiritismo tem alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação depois da morte? Porque, não é, o Espiritismo nos ajuda enquanto encarnado a viver melhor. Será que também depois da morte isso vai nos ajudar? E aí os espíritos responderam a Kardec: uma influência muito grande, uma vez que o espírito, quando morre, ele já compreendia antecipadamente a sua situação. Porque o Espiritismo nos diz o quê? Que nós somos um espírito imortal e que ora estamos no corpo de carne e no segundo tempo do jogo nós estamos no mundo espiritual. Mas a resposta não para por aí. Olha o que os espíritos dizem. Mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Então, o que nos faz viver bem no corpo ou fora dele não é o rótulo religioso, seja ele qual for, e muito menos o rótulo de espírita. O que nos faz melhor aqui no corpo e fora dele é o bem, a prática do bem. A gente já viu que é para os outros, porque para nós é obrigação cuidar da gente mesmo. É a prática do bem para a coletividade, não é? E a consciência tranquila do dever cumprido. A consciência pura aqui que os espíritos dizem é a gente cumprir com as nossas obrigações. E isso é que realmente vai nos livrar da maior ou menor perturbação no mundo espiritual. Foi justamente o que não aconteceu com esses espíritos aqui que são chamados de semi-mortos. E o que deve ter acontecido com muitos de nós, com todos nós, em outras encarnações. Com certeza, muitos espíritos intercederam por nós. O próprio André Luiz, a gente viu que ele saiu do umbral quando a mãe intercedeu por ele, pediu ao ministro Clarencio que o ajudasse, não é? Então, ele chega lá no Ministério do Auxílio por intercessão. E esses outros que estão sendo albergados, também os espíritos bons vão lá no umbral, na zona em que eles estão, e eles é que analisam quem pode ir para as câmaras. Não nos enganemos, esses que já estão nas câmaras estão melhor, já estão numa situação melhor, eles já estão abrigados. Certo, então, só para terminar, está faltando 2 minutinhos. O capítulo. A última frase aqui que ele fala: o médico que recomeça a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Fazendo analogia com Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, obra também ditada por Emmanuel, no seu capítulo 4, o Emmanuel apresenta o Saulo. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, tal. Trajando a túnica do patriciado, falava de preferência o grego, se afeiçoara à cidade natal, no convívio de mestres bem-amados trabalhados nas escolas de Atenas e Alexandria. Ele vai citando o orgulhoso Saulo. Mais adiante, na segunda parte do livro, quando Saulo já tinha passado pela situação da estrada de Damasco, da visão de Jesus, ele diz assim: transformado em rude operário, Saulo de Tarso levantava-se todos os dias procurando amar a tudo e a todos. Então ele se torna um tecelão. É bem a analogia que a gente pode fazer com a transformação aqui da André, a comparação,
com André Luiz, né? E serve para todos nós, às vezes da necessidade de passarmos por isso. Estamos terminando mais um programa e capítulo. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. Muita paz a todos. Deus vos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.